Fala moçada, beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Turma, mais um episódio aqui do podcast do Clube Escola de Tiro 556, tá? A gente tá trazendo esses vídeos para vocês e hoje eu tô com um irmãozaço diretamente de Utah, veio pro Brasil. E aí, meu irmão, tranquilo a viagem? Tranquilo, Magnata. Foi uma bagunça chegar aqui, mas chegamos, né? Passar alguns dias aqui, a gente vai participar de um evento amanhã lá no Clube no Clube Assault. Mas legal, né? Minha primeira vez no Brasil depois de quase 5 anos, né? E vim compartilhar um pouquinho do conhecimento com a galera que eu adquiri lá nesses últimos anos. E é isso aí. O pessoal tem falta de informação aqui, né? Às vezes não tem como saber se, como que eu faço lá? Como que eu quero ir para lá, eu quero atirar, como que eu faço? Quero ter meu porte de arma nos Estados Unidos, como que eu faço? E muita gente também não sabe nem como que funciona aqui no Brasil. O pessoal acha que tudo é um bicho de 7 cabeças, que é extremamente complicado para se ter uma arma em si. A gente já falou nos outros vídeos do canal como que eles fazem para ter uma arma, mas agora vamos querer saber como que é lá, como que a gente resolve ir lá. Cheguei lá, você contar um pouco da tua história, quando você saiu daqui, foi para lá. Maravilha. E como que é esse universo para você lá, como que funciona. Então, eu saí daqui do Brasil, Magnata, eu tinha 22 anos, né? Eu sou de Brasília, cresci em Brasília, numa cidade chamada Ceilândia. Era uma cidade muito, assim, perigosa. Na época era uma das 3 cidades mais perigosas ali do DF. E eu nunca, assim, fui um grande fã de armas, né? Até quando eu tinha 20 anos, eu não, assim, gostava por causa dos videogames, mas não tinha aquele total interesse, não tinha muito bem, assim, uma opinião formada sobre o assunto, né? Foi ali naquela época, né, que nós tínhamos aquela discussão sobre desarmamento, que eu me encontrei e falei, não, desarmamento é uma coisa errada, e eu acho que não é certo, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de se defender. E aí nessa época eu já estava de planos para ir para os Estados Unidos, né? Eu mudei para Utah em 2018, né? E foi quando eu cheguei lá que eu vi um mundo totalmente diferente, né? É outro mundo. Quando eu cheguei lá, a gente tinha aqui no Brasil uma transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, o mundo estava se falando sobre essa questão de desarmamento, né? O Bolsonaro a gente tinha a sombra dele aí na política. E ele vinha, né, com a proposta de revogar totalmente o Estatuto de Desarmamento. Então eu fui para os Estados Unidos quando toda essa conversa começou a literalmente subir, né, nas redes sociais. Isso mesmo, quando o pessoal começou a se tocar que realmente isso tinha que mudar, né? Então já nos meus primeiros dias ali em Utah, quando eu cheguei ali no coração ali do oeste americano, né, eu pude ver um outro mundo, né, uma cultura armamentista extremamente forte. E já assim, nos meus primeiros dias eu vi loja de arma para tudo que era canto, né, uma coisa assim que realmente me tocou. E não na tinha, época, né, aqui no Brasil? Não. Vou pensar nessa época em Brasília, eu acho que nessa época eu nem conhecia Brasília para saber se tem. Cara, hoje eu não tinha sei nada. que tem alguns clubes lá, mas Não, a gente época... não via, não existia no Brasil. Você olhava e falava, aqui, ó, isso aqui é uma loja de armas. Tudo muito escondido, tudo meio que com medo, né, de mostrar que ali tinha armas. Eu tinha 22 anos na época, né? Então eu saí de Brasília e nunca tive um contato real com armas, né? A única arma que eu vi na minha vida mesmo foi quando a minha tia ela passou num concurso, acho que da Polícia Civil, alguma coisa, Polícia Federal, e ela me mostrou, né? E eu nem lembro que arma que era, mas foi a única arma que eu vi na minha vida assim de perto, e eu era criança, né? No Brasil. Isso, eu tinha, nem sei quantos anos eu tinha nessa época. Mas eu cheguei lá em Utah e, cara, eu vi... primeira coisa que a gente percebe, né? Casas sem portão. Casa sem portão, eu cheguei lá, as garagens abertas o dia inteiro, com carro, com geladeira dentro da garagem, com ferramenta, e ninguém entrava. E aí eu falei, caramba, né? E aí eu fui pesquisando, descobri, né, que em 70%, né, 70% das casas, das residências em Utah, tem pelo menos uma arma de fogo,
pelo menos uma arma, né? As famílias têm armas lá. E aí eu comecei a notar que essa relação entre número de armas e número de violência não é uma coisa real, né? Porque, cara, eu tava em um dos estados mais armados do país e, ao mesmo tempo, um dos mais seguros, né? Aí foi quando literalmente deu aquele clique, né? De que tudo que estava sendo falado aqui no Brasil realmente tinha algum embasamento, né? Que alguns caras sérios, né? A gente pode citar aqui alguns nomes, falavam, né? Que, pô, a arma não é isso, não é esse bicho de 7 cabeças, né? Que não é o número de armas que em si que influencia na violência. E eu vi com os meus próprios olhos que aquilo era verdade, né? E tive a oportunidade de ir para outros estados, ali mais perto, como Idaho, que é um lugar também muito armado. E, cara, você parece que tá no céu ali. As pessoas chegam em você, cumprimentam você, segura a porta do mercado quando você estiver entrando, entendeu? Isso é coisa que quando eu fiz, cara, também, primeira vez que eu pisei lá, eu olhei, falei, tá, o cara um senhor que não me conhece, tá me dando bom dia, tá segurando a porta pra mim, pessoas me cumprimentam na rua, é algo que a gente aqui no Brasil, né, cara, hoje as pessoas até estranham quando às vezes eu tô parando na padaria ou tô fazendo, aí tem alguma governanta ali, varrendo uma calçada, eu passo por ela, pô, bom dia, a mulher me olha meio estranho, tipo, como assim, você tá me cumprimentando na rua, você não me conhece? Sim. Lá é muito diferente. Né? Isso, e é uma coisa muito normal, né? As pessoas têm uma educação umas com as outras e, de certa forma, aquilo ali traz um certo respeito, uma certa segurança e aquela necessidade de você, sei lá, caçar briga com alguém, ela quase não existe, né? Isso. E aí, cara, eu me envolvi nessa área, comecei a gostar muito do assunto, comecei a pesquisar. E aí, pouco tempo depois, eu tava ali com a minha esposa e a gente foi procurar um curso na internet sobre armas, né? E aí, quando eu cheguei lá, era um curso pra gente dar entrada no processo de porte, né? E nessa época... Eu queria fazer tipo um curso para ter o primeiro contato, tipo, como o nosso curso básico aqui. Isso mesmo. As pessoas procuram para ter o primeiro contato, receber uma instrução, ver como realmente funciona. A gente tem isso aqui. Só que o teu já era próprio. Já era para isso. Literalmente foi isso que eu pensei. Eu achava que o instrutor ia dar alguma palestra sobre segurança, sobre alguma coisa relacionada à arma de fogo. Mas quando eu cheguei lá, era literalmente para dar entrada no processo de porte. Eu falei, caramba, né? Nessa época eu já tinha, né, o green card e tudo mais, e já tinha, se eu não me engano, uma arma em casa, mas não tinha o porte de arma, né? E aí a gente fez o curso, demos entrada na documentação, o próprio instrutor encaminhou para o Departamento de Segurança Pública local de Utah, que é o órgão responsável pela emissão, né, desse documento, e coisa de 5 semanas o porte de arma chegou pelo correio, né? Chegou na tua casa? Chegou ali na minha casa, numa cartazinha branca, só abriu o envelope, o cartãozinho estava pregado no papel, né? Aí ali tinha minha foto, o número da licença, meu endereço, né? Como se fosse mesmo algum tipo de identidade, e estava ali, né? A minha autorização para portar minha arma de forma velada, né, diariamente, né? E aí eu vi que era um processo muito simples, né? E o preço, cara, ridículo, né? A taxa de emissão que o departamento lá cobra é de $53,25, né? E é um processo que não é discricionário, magnata. Porque, assim, lá eles não levam em consideração sua renda, lá eles não levam em consideração a sua profissão. A única coisa que eles levam em consideração é a sua idade e o seu histórico criminal. Ponto, acabou. Se você é um imigrante, eles vão levar em consideração o seu status legal no país. Se você está com visto legal e tudo mais. Mas se você é residente ou um cidadão americano, a única coisa que eles avaliam é isso, né? A sua idade. E hoje a idade para você ter uma arma de fogo em Utah, especificamente? Em Utah você pode ter a partir dos 18 anos. Você não pode comprar de uma loja com 18, mas tem outros meios que você pode ter com 18. Por exemplo, se o seu pai te der de presente, ou se você comprar de um terceiro.
Mas por alguma regra besta, se você tem 18, você não pode comprar de uma loja. Uma loja, ter o Isso, primeiro registro. Isso mesmo. Mas aí você pode ter a arma, né, a partir dos 18 anos e o porte também. Você pode solicitar o porte com 18 anos. Ele tem uma certa restrição. Se eu não me engano, quem tem 18 não pode andar próximo de escolas com armas. Mas a partir dos 21 anos ele se torna efetivo. Então aquelas restrições são eliminadas e aí você pode entrar em escola, pode entrar em qualquer lugar, exceto por prédios federais, né, que são prédios do governo, como Receita Federal, tribunais, essas coisas, né? E a licença para dirigir lá? Cara, quantos anos? Lá é a partir de 16 anos, né? Em Utah você também segue essa mesma linha. Então é um processo bem simples de ambos os lados. Eu diria que para tirar o porte de arma é mais fácil do que pegar a carteira de habilitação. Quando eu fui fazer a habilitação, eu reprovei 4 vezes na prova. Tive que fazer várias vezes até conseguir. E o porte de arma foi de primeira. Só fiz o curso, avaliaram o meu histórico ali e consegui. Mas quem já foi para os Estados Unidos tem, né? A gente tem que tirar a PID, né? Para poder dirigir lá. Você estranha, né? Porque você olha e você fala, tá, cara, eu não posso ficar aqui, a direita tem que estar sempre livre. Aqui tudo, cara, é uma doideira, realmente pra você aprender. Mas o lado bom é que eles entendem que o carro é muito mais letal do que uma arma de fogo em si. Eu não vou lembrar agora, se você souber esse dado até é bom, qual que é o maior índice de acidentes com morte de criança no estado de Utah, por exemplo. Envolvendo acidente de trânsito? Tudo, todos os tipos de acidente, piscina, tudo. Porque há muitos anos atrás eu li um estudo que, tipo assim, a arma de fogo estava em 16º e, tipo, a piscina estava em 3º. Sim. E ninguém se preocupa Isso em ter uma mesmo. piscina. Tipo, não vou ir na casa do João porque o João tem uma piscina. Mas as pessoas se preocupam aqui no Brasil de ir na tua casa para ter uma arma. De fato, a gente tem um abismo bem grande aí nesses números. E de fato lá, eu diria que afogamento, crianças que caem na piscina ou até atropelamento são causas de morte maiores, né, do que de arma de fogo. Até mesmo os próprios números gerais, né, todas as mortes assim, de forma geral por arma de fogo, 2/3 infelizmente é suicídio, né, não é homicídio ou algum acidente ou alguma outra coisa. A pessoa literalmente só decidiu usar arma de fogo para tirar a própria vida. Como poderia fazer com remédios, como poderia fazer com carro, como poderia fazer com uma faca, com uma corda e assim por diante. De forma geral, os números mesmo assim, acidentes com arma de fogo tendem a ser menores do que outros acidentes, inclusive, né? Mas passou um tempo depois, né, que eu adquiri o porte de arma, eu identifiquei uma oportunidade dentro ali, né, desse negócio. Porque eu percebi que em Utah nós tínhamos ali uma comunidade de mais ou menos 30 mil a 40 mil brasileiros e não tinha nenhum instrutor ensinando o curso em português, né? E é uma coisa que o brasileiro gosta, né? Sim. Vai para fora e quer ter arma, e quer ter porte de arma. E eu falei, pô, bacana, deixa eu estudar aqui para ver como é que eu posso me tornar um instrutor certificado com o estado de Utah e começar a dar esses cursos aqui pro pessoal. E aí eu fui atrás de uma certificação com uma organização chamada USCA, que é uma organização parecida com a NRA lá nos Estados Unidos, só que eles oferecem um outro tipo de serviço. Eles formam instrutores também, mas além disso eles oferecem um seguro, né? Se você tem arma em casa e você precisa utilizar a sua arma de fogo, ao invés de você gastar uma fortuna com advogado, a USCA, eles têm uma taxa que você paga por mês, que é de $30, e aí se você precisar de um advogado, eles vão representar você, né? E você tem até $1 milhão em amparo jurídico, né? Então é um negócio muito interessante. A gente tentou ter aqui no Brasil isso. Isso? A gente fez um começo aqui no 556. Quando você se filiava, né, ia comprar arma, automaticamente você já entrava num contrato com o nosso time de advogados. Só que aí o valor mensal era de R$100. Então a pessoa já tinha um apoio jurídico, tudo que fosse
com arma de fogo. Uhum. Então, desde um disparo em via pública, uma reação ao assalto, ou até simplesmente, às vezes, um simples desacato, que às vezes acontecia, era muito difícil, né, no Brasil. Os próprios policiais não tinham conhecimento que as pessoas de bem poderiam ter armas. Cara, como assim você tem? Quem tem arma é só a gente. E aí a gente teve por um tempo, só que aí deu que esse advogado ele começou a pegar tipo, muitas pessoas e aí se embananou. E aí a gente tirou o nome do 556 da reta. Mas é algo que a gente até tem no Brasil, alguns advogados que fazem isso, esse plano, que é justamente porque, pô, você vai, hoje acontece alguma coisa, você paga uma fortuna para um advogado. E não é melhor você pagar mensal. Isso mesmo, e não é diferente lá não, né? Eu conheço o caso de um amigo meu que precisou utilizar a arma dele, né, numa situação de defesa e na época eu lembro que ele teve que gastar mais $100 mil, né, com advogado, né? Então, assim, muito caro, né? Até mesmo assim, processos, quando o seu processo tem que ir para justiça, você vai precisar de um bom advogado para te orientar e não é barato não, né? Mas eu consegui, né, a minha primeira certificação como instrutor de tiro, né, com a USCA no finalzinho de 2019, né? E aí nessa época eu comecei a trabalhar com outro instrutor em Salt Lake City. Ele já tinha a certificação dele com o Departamento de Segurança Pública. Então a gente fez ali um negócio, eu trazia os meus alunos para ensinar em português, ele carimbava as aplicações e mandava para o Departamento de Segurança. E eu tive que esperar até o ano que vem para pegar a minha própria licença, porque o curso de formação com o BCI, né, que é o órgão de segurança lá de Utah, só acontece 2 vezes por ano. Né? Então você fica na lista de espera para você fazer esse curso, né, que demora umas 5 horas, né? E aí, quando eu consegui essa vaga, eu tive que dirigir 5 horas até o sul de Utah para fazer esse curso lá com eles. E aí consegui a minha própria licença e não precisei mais trabalhar com esse instrutor. Ele me ajudou muito na época, foi um cara ele que me formou na USCA. Mas aí eu vi que eu queria andar com as minhas próprias pernas, né? E fui atrás da minha certificação. E aí foi quando as coisas começaram a andar, né? Eu comecei a divulgar os meus cursos lá entre a comunidade brasileira. E eu lembro que na minha primeira turma tinha 32 brasileiros. Na primeira, de cara, tinha 32. E aí eu lembro que a gente fez esse curso num stand de tiro chamado TNT, que é o maior stand ali de Salt Lake City. E aí eu aluguei uma sala comercial lá e fiz o meu curso lá. E aí a gente despachou a papelada de todo mundo e todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. Graças a Deus, cara, eu nunca tive nenhum problema com um aluno, né, que falou assim, pô, eu não consegui receber, né? Eu sempre aconselho as pessoas para elas estarem com os documentos em dia, quem for estudante, né, para estar legal no país. Porque se você estiver legal, não tem razão, né? Como lá a gente não tem essa necessidade de explicar a efetiva necessidade do porte, você não precisa explicar por que você quer porte de arma. Você só faz isso mesmo, é um direito seu. E aí você manda a documentação, mandei a documentação e graças a Deus nunca tive nenhum problema, né? Isso foi até uma coisa que eu decidi ter como filosofia, porque lá fora é muito comum, infelizmente, você encontrar alguns brasileiros que passam a perna nos outros. Brasileiro, sendo brasileiro. Cara, nós tínhamos um exemplo lá, essa história é velha. Quando eu cheguei em Utah, a primeira coisa que eu fiquei sabendo foi de um brasileiro que foi preso, porque ele vendia armas sem nenhum tipo de licença, né? E ele foi preso, ele ficou 6 meses preso em Utah e ele acabou sendo deportado pro Brasil depois. Então, quando eu comecei o meu negócio, eu falei, cara, eu vou mexer com uma parada que envolve lei, envolve imigração, envolve o ATF, envolve um monte de coisa. Eu não posso agir de má fé com ninguém. Então, eu percebi que quanto mais eu agisse claramente e honestamente com as pessoas, eu ia pra frente. Porque eu percebi que você não vai pra frente se você ficar enganando. Uma hora a tua casa cai.
né? Eu já faço esse trabalho já há 2 anos, né? Graças a Deus, cara, nunca tive problema com nenhum aluno. Até hoje, todos eles têm o meu telefone. Se precisar, falar, João, eu tô com uma dúvida, eu fui nessa loja, aconteceu isso, ou meu documento expirou e tal, né? Eu, né, presto esse serviço de consultoria para todo aluno que faz comigo pro resto da vida, entendeu? Então é uma coisa que eu não só ensino curso, me dá teu dinheiro, isso aqui. Acabou. Porque lá, Magnato, eu acabei virando uma referência lá fora, né? Ali em Salt Lake City. Então o pessoal pergunta lá, chega, pô, quem é o cara que mexe com arma? É o João. Fala com o João que ele vai te conseguir o porte de arma lá pra você. Beleza. Então, assim, hoje eu tenho uma certa felicidade no que eu faço, porque as pessoas já conhecem meu trabalho, né? As pessoas me indicam para as outras e eu vou seguindo a vida assim, né? Ensinando as pessoas e fazendo o que eu acredito que eu faço de melhor, que é ensinar, né? Aqui no Brasil a gente tem um processo, né, que funciona mais ou menos igual. Só que aqui o nosso curso de formação de instrutores, ele tem uma duração de 140 horas, se eu não me engano. Entra tudo, questão de balística, atendimento pré-hospitalar, manutenção de arma, tudo. Feito isso, você se formando, a escola, no caso a instituição, eu falo, ó, o João é formado por aqui e eu estou certificando ele. Feito isso, ele pode dar aulas. Caso ele queira ser um instrutor credenciado, que é um instrutor que pode aplicar uma prova de tiro, ele tem que fazer como se fosse um concurso público. Eu tenho que entrar no site da Polícia Federal, enviar meus documentos, é publicado o meu nome na lista e eu vou passar por 3 provas. Primeiro uma prova escrita, de conhecimentos gerais, depois uma prova prática de tiro e depois uma prova prática de montagem e desmontagem. Entendi. Feito isso, eu sou um instrutor credenciado e eu posso aplicar laudos de tiro para pessoas poder ter posse e porte de arma de fogo. No Brasil a gente tem os 2 órgãos competentes, que é a Polícia Federal e o Exército. O Exército são para armas para fins desportivos e a Polícia Federal para uma arma com característica de defesa. E o diferente das pessoas acham que é extremamente complicado, a única coisa que aqui eles querem saber o quanto você ganha, com o que você trabalha, você tem que estar apto no teste psicológico e você tem que estar apto no teste de capacitação técnica. Feito isso, vamos falar primeiro do porte, para você entender. Eu faço 2 processos. Primeiro eu peço a posse para eu ter essa arma e depois eu peço o porte dessa arma, que esse porte em si é discricionário, fica a cargo do delegado. Mesmo na nossa Constituição tendo a Lei 10.826, tendo o artigo de incisos que diz que eu só preciso declarar minha efetiva necessidade, fica tudo a cargo do delegado. Então, o delegado pode ou não autorizar esse porte, que é extremamente complicado para pessoas conseguirem, independente da profissão, independente da atividade de risco. Feito isso, ele pode me autorizar. Já foi 2 processos, correto? Vamos supor que ele foi ali com a minha cara, gostou do meu processo e me autorizou. Ele pode me dar esse porte por 6 meses. É ele que decide o tempo também, né? Ele que decide o tempo e ele que decide aonde eu posso. Então eu não tenho, meu porte não vir em âmbito nacional. Pode vir só estadual. Aí você tem que depois comprovar, eu viajo muito para tal lugar, eu preciso do porte, e você vai, entre aspas, protocolando. Aí só de taxa, que você falou que é $53, só de taxa para eles analisarem é R$1.200. Só de taxa, que você paga direto pro governo. Fora o laudo psicológico, fora o laudo de capacitação técnica e fora o que muito provavelmente, por não ser tão simples, você vai precisar pagar um despachante. Então é um processo que aqui no Brasil ele vai custar em torno de R$5.000, fora o valor da arma. Caramba, cara. E aí... não é fácil. E aí, eu tendo esse porte, tendo tudo,
entre aspas, eu tenho os mesmos direitos Uhum. que você vai ter lá. Tem alguns lugares também que eu não posso Sim. entrar, Correto. mas eu posso andar com essa arma miliciada. Entendi. Única coisa, eu não posso andar com essa arma à mostra. Eu ia te perguntar isso agora, né? Só porte Só porte velado velado. aqui. Se, que nem, por exemplo, eu quando estou usando o meu revólver, que eu gosto de coldre ostensivo, Aham. eu tenho que estar com ele e uma camisa por cima. Entendi. Não tem problema que tá aparecendo o resto, o coldre ali ou o cano, mas eu tenho que estar com essa arma coberta. Entendi. Que eu acho extremamente ridículo. Mas, infelizmente, no Brasil é assim. E aí, cara, fora isso, o que entra, né? Que eu acho que antes de você ter uma arma, tipo assim, eu sou totalmente contra o laudo psicológico e o laudo de tiro. Porque o laudo psicológico eu tô bem no dia. Mas é isso mesmo. Eu não vou, vamos supor que vamos falar de um processo pelo exército. É um processo que vai levar praticamente 1 ano. Porra, em 1 ano minha mulher me traiu, meu cachorro morreu, meu pai traiu minha mãe e minha mãe se matou, sua cabeça muda. E por isso que eu falo, eu sou totalmente contra. Isso faz total sentido, cara. E aí eu vou falar, porra, eu vou fazer um laudo de capacitação técnica. Mas esse cara não tem arma, como que ele vai saber atirar? É diferente você fazer que nem lá. Hoje, o curso que você ministra, vamos supor, eu sou brasileiro, 25 anos, tô indo para Utah, tô com meu visto de estudante, e eu quero, João, porra, tô aqui, todo mundo tem arma, eu também quero. O que você vai me passar nesse curso? Eu fiz em Devonport, quero ver se é parecido, se é... Bom, no curso, esse currículo que a gente ensina é o currículo que o Departamento de Segurança Pública local exige, né? Não é um curso extenso, a gente realmente não entra em coisa muito complicada, mas o básico que a pessoa precisa saber é onde que ela pode entrar, onde que ela não pode, porque mesmo com porte de arma, tem alguns lugares que você não pode entrar lá. E isso é, por exemplo, exemplo de prédios federais. Uma instrução muito interessante que eu dou, que isso todo instrutor passa lá. Existe uma diferença entre infringir a lei e infringir a política de uma empresa. Vou dar um exemplo. Quando você entra, se você está lá nos Estados Unidos e você entra num cinema e você vê uma placa lá, proibido arma de fogo aqui, o que você faz? Se você tiver teu porte de arma, você ignora aquela placa totalmente, porque aquilo ali é uma infração, você vai decidir infringir a política daquela empresa. Mas, por exemplo, se entrar um atirador ali, você vai ter que se defender, tá? Isso é nítido, é claro. Então você pode ignorar, porque é uma infração daquele local, mas tecnicamente pela lei do estado você ainda tá legal. Então você pode entrar, tá? Mas existem, por exemplo, locais que você não pode, mesmo com porte de arma. Isso também é uma coisa que eu já falo. Olha, tem, por exemplo, prédios federais. Quais são eles? Prédio da Receita Federal, prédio do governo, tribunais, cortes, tá? Todo prédio que tiver um detector de metal na porta e 2 policiais ali na frente, muito provavelmente é um prédio federal, tá? E a gente inclui também ali o prédio da imigração. Então, nesses lugares você não pode entrar armado, mesmo que você tenha porte de arma. Então, a instrução que eu dou é: deixa sua arma no carro, né, em algum lugar, um cofre ali dentro do carro, e entra lá desarmado, tá? Mas no resto dos lugares, comércio, escola, cinemas, é com você. É com você. Mas lá em Utah não existem muitos locais com essa placa, tá? Eu só vi até hoje, eu moro lá há 4 anos, eu só vi essa placa em 2 lugares só. Porque, assim, é normal você andar armado ali, né? Quando você, por exemplo, muita gente me pergunta: e se eu for parado pela polícia, qual é o processo? Né? O policial vai pedir pela minha arma, pelo registro da arma, né? Então, assim, lá, todo policial sabe que todo mundo tem arma no carro, tá? Isso independe de se é homem, se é mulher, se é idoso, tá? A grande maioria das pessoas vão andar com uma arma. Segundo, é que arma de fogo lá não tem registro, tá? Então, quando você compra a sua arma de fogo ali,
eles não vão te dar um documento atrelado ao teu nome, a arma, o número de série. Então, quando o policial te parar, a única coisa que ele vai pedir é a sua carteira de habitação e o registro do carro, ponto final. E uma prova de seguro do carro, né? Que você tem, é o seguro, que é obrigatório. Mas em relação à arma, alguns policiais perguntam, o senhor tem uma arma no carro? Aí você pode falar, sim, tá aqui no porta-luvas, tá aqui no meu coldre. E a única coisa que ele vai falar é manter as mãos onde eu possa ver. Só isso. Mas ele não vai te pedir um registro, um documento, não vai te pedir para sair do carro ou, enfim, pegar a tua arma, e isso não acontece lá. E eu já fui abordado uma vez na vida, desde eu me conheço. Desde quando você começou, né? E aí a única foi por uma questão de receio de como ia ser essa abordagem, porque já era umas 3 horas da manhã. Eu tava saindo do restaurante, que é numa outra empresa minha, que funciona mais noturno, né? E aí eu tava saindo, e eu tava com o meu carro normal, me dirigindo, eu vi que ele ia me abordar. Pra, entre aspas, ficar mais tranquila a abordagem, eu tirei a minha arma do coldre, tirei o coldre e coloquei debaixo do banco. Desci, parei normal. Aqui a gente obrigatoriamente desce do carro. Eu abri o vidro, botei as mãos para fora, falei, vou abrir a porta por fora, só que meu carro é blindado, eu preciso subir o vidro. Tudo bem? Pode ir. Peguei, fui para trás do carro, cruzei a mão. Começou a revista. Ele, o que é isso? Um bolso? Falei, carteira. Ele, isso aqui, eu falei, uma faca. Isso daqui, uma lanterna. Isso aqui no seu tornozelo, eu falei, um kit de atendimento pré-hospitalar. Ele, o que você é? Eu sou nada, sou empresário. Sou instrutor de tiro, sou proprietário de clube de tiro e proprietário do restaurante aqui. Tá, tem arma no carro? Eu falei, minha arma tá debaixo do banco, tá municiada, eu só tirei do coldre para a abordagem ser mais tranquila, porque como eles não estão muito acostumados para isso, né? Agora em si que se tornou mais comum, eles verem os cidadãos armados, começaram a entender que a gente começou, entre aspas, a poder andar armado em 14 de março de 2017, que foi quando saiu o porte de trânsito. Até depois eu vou falar, porque o pessoal acha que foi tudo no governo atual, mas tem coisas que foram antes. E aí ele, posso pegar lá? Eu falei, cara, pode, você quer que eu pegue? Não, eu pego. Aí ele pegou, olhou, na época eu tava usando uma Glock 17, ele, tá com lanterna, né, maneira, pá. Aí eu vou pra coleção de documentos. Peguei, eu sempre ando com a CRAF. A CRAF, ele é o documento da arma, não é o seu documento. Aqui a gente tem uma licença, que a gente chama de CR, que é um documento... hoje em dia ele é digital, mas era expedido pelo Exército Brasileiro, que era um documento que te habilitava a poder comprar armas. E aí a gente tinha o documento da arma e uma guia que te autorizasse a andar com essa arma. Então são 3 documentos. Aí eu peguei e falei, cara, tô com a CRAF aqui, só apresentei a CRAF. Aí ele só olhou a CRAF, bateu a numeração, ele até tava com uma lanterninha ruim, eu, cara, posso te ajudar com a minha lanterna? Porque, tipo, ele teve de não querer ficar manipulando a minha arma ali, então ele foi manipular minha arma dentro do carro. Até foi bom porque é uma privativo, né? Passa ali a pessoa, todo mundo me conhece, sabe meu carro, fala, esse cara tá armado. Aí eu ajudei ele com a lanterna, ele olhou, legal, cara, onde fica o stand? Aí já começou a conversar, vou lá. Então essa foi a única abordagem que eu tive em relação à arma. Mas já teve vários casos de abordagem de pessoas serem conduzidas para a delegacia, de terem problemas. Lógico, eu concordo, tem casos de pessoas que, já teve conhecidos meus, cara atirando em placa na rua. Placa? Placa. Simplesmente que achou que era legal atirar na placa. Entendi. Numa placa de trânsito, alguma placa de trânsito e ficar atirando. Lógico, aí é um crime no Brasil, dispara em via pública. A não ser que eu esteja utilizando essa arma para,
exercer o que o artigo 25 do Código Penal brasileiro diz. Eu posso usar de qualquer meio necessário para repelir injusta agressão, atual ou iminente a direito de saúde ou... E aí o cara simplesmente estava atirando. Aí eu até concordo com os policiais. Falo, porra, realmente, esse cara não tem preparo para isso. Ou noção, né, noção. Aí eu falo, o que adiantou esse cara passar num todo laudo esse processo, toda essa coisa toda, né? Sendo que não tem, não muda. Porque no dia ele tava bem, mas no outro dia ele já tá atirando a placa, né? E aqui no Brasil, quando você faz esse processo, agora falando de porte federal, a única coisa que vem escrito atrás, assim, que o porte é válido em tal território, você não pode estar portando a sua arma com ingerido medicamentos ou bebidas alcoólicas, só que não fala, às vezes, de, tal lugar eu não posso entrar, tal lugar... Entendi. Não tem essa nele, assim, nele escrito, não tem essa informação. Mas é algo como é tão difícil de conseguir no Brasil, às vezes eu tenho até receio de quando isso começar a acontecer, os policiais falam, não, esse porte é de mentira. Nossa! Porque não é normal. O porte de trânsito eles estão acostumados, mas o porte federal de arma de fogo não é. Mas do que a gente fala, que o pessoal vem, não, o Bolsonaro fez muito em relação às armas em si. Cara, a única coisa, na minha opinião, que foi um marketing. Ele só divulgou. Porque desde sempre o Brasil pôde ter arma, tem as suas restrições. Hoje o acesso às armas está muito mais fácil, a gente tem armas importadas, isso sim. Agora abriu o mercado, agora eu tenho... Antigamente o calibre 9mm era calibre proibido, você não conseguia comprar. Tipo, quem tinha. Era que nem fuzil. Queria ter um fuzil desse aqui, cara, você pagava 50, 60 mil reais um fuzil. Hoje você paga 15, 20 mil reais no fuzil da indústria nacional e 21 no fuzil importado. Então isso realmente teve um aumento. Inclusive até que você mencionou que não vale mais tanto a pena importar hoje, né? Não. Porque os da empresa nacional estão... A Taurus em si, ela aumentou muito a qualidade. Na verdade não é isso, ela pôde começar a vender. Porque quando você vai na fábrica lá, um dia quando você voltar pro Brasil e tiver com tempo, a gente te leva lá para você conhecer. Eles sempre tiveram coisas muito boas, só que era tudo para lá, era tudo para exportação. Porque aqui hoje, vamos supor, eu quero fabricar uma arma, o exército tem que analisar e tem que ter isso, tem que ter milhões de coisas. E aí quando, vamos supor que eu vou utilizar o sistema do Strike Fire que lançamento nas armas nacionais. Cara, isso já tá muito antigo lá fora. Tá muito antigo. Tipo, eles querem fazer alguma coisa, só que o projeto em si tem que ser aprovado. Então, às vezes, eles querem fazer coisas melhores, só que eles ficam presos por conta disso. Entendi. É algo que é complicado. E aí, a gente tava falando ali também da questão de o quanto que é caro, né, você ter aqui. Porque qualquer arma, né, munição, essas coisas. Tudo. Tipo assim, hoje, um fuzil, vamos supor, valor de 20 mil reais. Tudo bem? Às vezes eu olho e falo, caralho, eu lembro de lojas que tinha fuzil que eu pagava tipo $1.000. Fuzil com menos de $1.000. Você ia nas feiras, você olhava e falava, cara, Glocks por $350. Hoje uma arma eu fiz as contas, cara, uma arma hoje de $400, ela vai chegar aqui no valor final pro cliente na casa dos 10 mil reais. De taxa, de cara, isso que eu não tudo. Entendo, cara. Tudo isso é imposto? Tudo isso é imposto. Tipo assim, vamos supor que eu vou trazer uma arma. Eu sei que eu tenho que pagar, não lembro, depois podem até me corrigir, eu não lembro os valores exatos, faz anos que eu não mexo com importação. Mas vamos supor, eu tenho o valor da arma, tenho que pagar uma taxa de $250 lá, se eu não me engano, de exportação dessa arma. Eu tenho o meu frete.
de vocês lá. E a loja tem que levar essa arma até o aeroporto, se eu não estou enganado. Então vamos supor que essa arma me custou $700 ali, no total. Quando ela chega no Brasil, eu tenho a documentação, eu tive que pagar para fazer meu certificado internacional de proteção, fazer minha CRAF, fazer minha guia, fazer tudo. Fora isso, eu pago 60% de imposto e dependendo de como for, eu pago mais no ICMS, que aqui em São Paulo é 25%. Fora isso, cada dia que essa arma fica aguardando a vistoria no aeroporto, eu pago a diária no aeroporto. Caramba! Então, se você demorar, o Exército, o órgão fiscalizador demorar 1 ano para ir ver essa arma, eu tô pagando diária de 1 ano com essa arma. Caramba, cara. Que ridículo. Então, é extremamente. Então, hoje, as empresas criaram, empresas brasileiras pegaram representações das marcas em si, e aí a gente consegue, eles compram lotes gigantescos e repassam para os lojistas. Entendi. Então, hoje, a gente consegue ter um acesso a praticamente tudo, né? Como eu estava falando para você, a gente nunca foi proibido de ter as coisas. A gente tinha, vem lá de vocês querem ter um tanque, vocês podem. Você pode utilizar esse tanque? Eu de cara, numa situação, assim, tem alguns, a única pessoa que eu conheço que tem um tanque é o Dragon, um cara lá do Colorado, que é o cara que é o cara mais armado dos Estados Unidos. Eu não saberia te informar se pode ou não, mas eu tenho conhecimento que a maioria dos tanques mesmo deles só são para demonstração. É que nem a gente aqui. A gente pode ter veículos militares. Eles só não podem ser utilizados. Operacionais, né? A gente tem, eles podem funcionar. Podem funcionar. Eles só não podem ser utilizados. Entendi. Eles podem funcionar, só não pode usar. Não posso pegar um tanque e sair na rua. Pegar um veículo militar e sair na rua. Que louco. Mas, cara. Mas essa questão de acesso às armas no Brasil, realmente, hoje em dia, é algo que você consegue ter o que você quiser. Então é algo que a gente deu. Bom saber disso. Deu um upgrade. Então hoje a gente tem produtos que, tipo assim, Red Dots, eram produtos que eram produtos controlados. Eu tinha que fazer uma importação para eu conseguir ter um Red Dot. Hoje eu não preciso. A única coisa que eu encontro de restrição é de vocês terem produtos que são fabricados nos Estados Unidos que não podem sair dos Estados Unidos. Tem algumas tecnologias que eles não podem ser comercializados pro Brasil. Lá eu consigo comprar tudo, mas trazer pro Brasil eu encontro problema na legislação de vocês. Eu não vou lembrar se é AT, alguma coisa, não lembro. Então a gente tem essa parte que, entre aspas, tudo bom. Começou a andar. Hoje você tem lojas de armas, você pega aqui na região que a gente está, no Olha Franco, no nosso raio aqui de, vamos por 10 km, eu já não consigo contar em 2 mãos a quantidade de lojas de armas que eu sei que existe. Então teve um boom gigantesco, né? Então a gente teve, aqui, que eu consigo contar de cabeça, que eram pessoas que eu conhecia, já são 3, 4 que abriram, 5 que vão abrir agora, então começou a ter essa parte. Só que o grande problema é que o nosso valor dos produtos é extremamente caro. Hoje, quanto que você gasta lá em, sei lá, 100 rounds de 5.56? Cara, eu acho que 100 rounds é algo em torno de... Ficaria algo em torno assim de $80, $90, por aí. Aqui a gente vai gastar em torno de R$800. 800 reais. Que sai pra você a $8, né? Ou R$8 pela CBC. Só que o quê? Eu tenho um limite que eu posso comprar por ano, que é o que encarece ainda mais. Eu não posso comprar, eu quero comprar 30 mil. Não. Eu até consigo, só que eu preciso pedir autorizações especiais para me autorizarem a comprar mais munição. Entendi. Então é algo que é realmente complicado ainda. E acaba se tornando extremamente caro no Brasil você ter essa arma. E eu acredito que muitas das vezes eles fazem isso literalmente de propósito.
das armas serem caras no Brasil. Porque eu não consigo entender como que uma mesma arma que é vendida aqui e é vendida lá, que é fabricada no meu país, cara, a pistola da Taurus... chega aqui absurdo. A pistola da Taurus, eu posso dar um exemplo pra você, porque eu sei de cabeça quanto custa. Uma G2C, por exemplo, lá, custa $213. É a pistola mais barata da loja. Tá? A Taurus G2C é tipo assim, pra quem não quer gastar dinheiro. Entendeu? Então é assim, eu também não consigo entender. Assim, e aqui essa arma vai custar pro cliente final. Vamos falar de custo, vamos abrir o jogo mesmo, falar de custo. Quanto que o lojista precisa ter essa arma aqui? Com o valor deles, a minha nota fiscal de entrada e a minha nota fiscal de saída. Essa arma vai me custar R$4.800. E aí você ainda passa pro cliente... Sem eu lucrar nada. Agora, como que essa conta não vai? Então, cara, eu não sei se a Taurus tem alguma subsidiária nos Estados Unidos para fabricar lá, ou é tudo exportado. Não, eles têm. Tem coisas que são só... Tem armas da Taurus que a gente vende aqui, que ela é importada, é fabricado lá. Entendi. Mas, entre aspas, a matéria-prima é a mesma. Que eles usam. Lógico, eles fazem as importações e tudo, mas tudo no Brasil se torna muito caro. A gente teve uma tentação de redução de imposto, que reduziu, só que agora já vai ter reajuste nos preços das armas. E isso não é só na Taurus, tá? São todas, né? São todas, né? Então é no Brasil. Mas na tua opinião, isso é feito de... Você falou que é feito de propósito para desestimular o consumo? Eu acredito que sim. Porque quando eu chego nas fábricas, ele estava lá na Taurus, estava com o CEO dele, falou, cara, pra mim, eu quero vender arma para vocês a preço de custo, só que a quantidade de imposto que eles pagam para produzir essas armas aqui é algo que é absurdo. Entendi. Então eu acho que para realmente uma questão do governo falar assim, pô, como que eu ajudo a questão das armas de fogo no país? Zerar os impostos das armas em si e das matérias-primas que a gente utiliza. Hoje eles têm uma tecnologia que as armas em si são impressas em impressoras 3D e quando aquecido se torna um lower, um upper, alguma coisa. E foi uma das tecnologias que eu vi lá, que eu olhei e falei, caramba, nem imaginava, nem sonhava que isso era possível. Você via as peças desse tamanho impressas e o resultado final do ferrolho. Então eu falei, pô, cara, isso aí teoricamente ele não tem mais usinagem, não tem mais isso, barateou o custo. Só que aí eles lançam um produto que é, entre aspas, lança. Eu lembro quando a G2C foi lançada no Brasil, era a arma que você pagava R$2.400 na loja. Eu lembro desse preço, eu lembro. Na loja. E só ajuste. E não é culpa da Taurus. Não é problema deles. O problema são tudo que é imposto para eles conseguirem vender essas armas aqui. Entendi. Então é algo eles acabam sofrendo também com tudo. Todos sofrem, e quem sofre mais é o consumidor final que vai encontrar ali. Entendi. Tem um outro assunto. Hoje, lá, se você quiser viajar com essa arma de avião, vamos lá. Esse aí eu te falei como é aqui, você não me falou. Então, beleza. Eu viajei acho que 2 vezes com a minha arma. A primeira delas foi para visitar você conhece ele, o Bala na Agulha, que mora na Flórida. Eu saí da minha eu saí da minha casa em Utah, fui para Flórida e é um processo muito simples. Como lá a gente não tem nenhum órgão fiscalizando arma, né? Polícia Federal, Polícia Civil, nada disso, esse desembarque da arma ele é feito diretamente com a companhia aérea. Então você não precisa agendar ou criar nenhuma documentação antes, tá? Quando você chega ali no aeroporto, você tem que estar com a sua arma desmuniciada, tá? Ela precisa estar dentro da caixa do fabricante, tem que estar desmuniciada. Não é obrigatório, mas se possível você pode passar aquele cadeadozinho por dentro, deixar ela semi-aberta, né? E fechar ali. E... eu não posso chegar com ela municiada e desmuniciar ela. Não. Até porque não tem... assim, você pode até fazer, porque não tem problema.
mas é mais cômodo, né? Até para você não perder tempo, você já deixa ela desmuniciada. Então você chegou na companhia aérea, ali no check-in mesmo, você só avisa a moça que tá ali, moça, tem uma arma de fogo na minha bagagem, tá? E ela vai te perguntar, tá desmuniciada? Tá. Ela vai te dar um papelzinho para você assinar, e esse papelzinho, ele geralmente tem uma cor fluorescente, ou é vermelho ou é verde, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai fazer você assinar e vai passar e vai anexar esse papelzinho ali na tua bagagem. Na tua bagagem. E aí vai ser despachado para uma sala, eles vão passar a tua bagagem no raio-x e a pessoa que está ali dentro vai te dar sim ou não para você embarcar. Se você realmente está, o que você está declarando é o que você está levando. Se tiver tudo ok, eles vão falar, beleza, pode ir pro voo que a gente cuida dessa parte. Quando você chega no seu destino, esse que é o detalhe, a sua mala ela não vai passar na esteira, tá? Ela não passa na esteira ali que você pega as malas. Ela vai para uma sala especial, onde geralmente é uma sala da companhia aérea que você voou. É uma sala especial onde esse tipo de bagagem vai, tá? E aí você chega lá e aí você fala, olha, a minha bagagem tá aqui, o cara só vai te pedir o seu documento, tá? Aquela bagagem é sua e vai te entregar, só isso. Então é feito diretamente com a companhia aérea, você não precisa ligar antes ou informar. Ali no próprio check-in, a própria moça ali que tá ali, ela já sabe o que fazer. Aqui no Brasil, a gente encontra alguns problemas. Vou te explicar para você e para vocês, turma, mais ou menos como que funciona. Com 24 horas de antecedência do meu voo, eu entro no site da Polícia Federal e lá tem bagagem despachada. Eu coloco o que eu sou, se eu vou usar meu porte de arma ou um colecionador, e preencho lá com os números da arma, número do meu assento, número do meu voo, e tem alguns campos lá que são obrigatórios, por exemplo, campo de assento não é obrigatório, mas eu gosto de colocar porque aí quando você chega na aeronave depois, eles já sabem que aquele assento é de uma pessoa que tem arma. Entendi. E aí você fez isso, você vai até a sala da Polícia Federal, que alguns aeroportos não tem. E o que você faz? Aí simplesmente você vai tentar conversar na companhia aérea. Caramba. Já passei por isso uma vez. E eu tava lá pra cima, perto de Natal, não lembro qual que era. E o aeroporto não tinha sala da Polícia Federal. Só que eu já tinha feito a guia, só que eles têm que validar essa guia. Que aí você entra no aplicativo do seu celular, do QR Code, e fala, essa arma foi fiscalizada. Eles fiscalizam a tua arma, você tem que estar também dentro de um case, só que aí pode ser qualquer case. Certo. Algumas delegacias pedem para você ter dois, um para munição e o outro para arma. Entendi. Feito isso, eles te dão um ok, você pega a maletinha, põe debaixo do braço, se dirige à companhia aérea também. Chega lá, geralmente por ser um procedimento que você tem que chegar com antecedência, porque eu já perdi voo, porque eu chegava em cima da hora e não dava tempo deles fazerem o procedimento. E aí eles validam ali, pega você põe dentro de um saco, né, onde vai o teu nome e número, e simplesmente quando você chega no destino final, tá lá a mulher da companhia no meio do aeroporto esperando com a case debaixo, assim. Aí você tem que ficar caçando aonde ela tá. Entendi. Aí, quando ela te entrega, você vê que ela tirou um peso das costas dela. Porque ela tá com medo, né? Com medo, cara. Ela vira assim, graças a Deus o senhor chegou. Porque às vezes você vai pegar aeroportos que você não conhece, você não sabe onde você tem que ir. Você pega o aeroporto de Brasília, por exemplo, que é gigantesco. Você vai andando, não chega nunca no lugar. E aí a pessoa... graças a Deus. E aí, só que aqui a gente tem salas próprias para o municiamento e desmuniciamento. Sim, eu já vi um vídeo de alguém fazendo. E é essa parte que é bem legal. Mas esse peso que ela tira é porque você acha que ela tá com medo de estar com a arma? Com certeza. Gera uma ansiedade, né? Uma coisa... Gera um... Porque é muito difícil, né? Por mais que hoje em dia é divulgado, por mais que hoje em dia o número... Nem todo mundo tem essa... Que hoje, se eu falar pra você, eu já devo ter armado facilmente mais de 5 mil pessoas nesses 4 anos, 5 anos de 556. É bastante gente.
Você Sim, for é ver. muita gente, cara. É Por muita gente. por semana, a gente aplica em torno de 80 laudos de tiro aqui. Então é bastante gente. E aí, agora está se tornando algo que as pessoas estão começando a entender, começando a querer ir atrás de como faz, como não faz, mas ainda tem um certo receio. Né? Entendi. E, irmão, deixa eu te perguntar. Sim. Aqui tem um áudio que você fez, um vídeo. Um vídeo. Um vídeo, que eu usei esse áudio, eu salvei ele, usei no meu. Que Vamos você lá. fala que quando as pessoas entram, vou me colocar junto com você, Beleza. né? Nos nossos perfis, fala, pô, esse cara deve ser totalmente... Gera um bug, né? Na cabeça da pessoa. E, pô, esse cara fala de arma. Outro assunto que eu vou te perguntar. Tá, vamos lá. Senão eu vou esquecer. Da tua casa lá de Utah até o aeroporto, eu sei que você não vai saber, mas quantas bandeiras dos Estados Unidos você viu? Cara, é impossível contar, cara. É pra todo lado. E do aeroporto até o hotel que você está e até aqui? Nenhuma. Cara, Nenhuma bandeira do Brasil. Falo porque eu coloquei na arte. Quer dizer, a única que eu vi foi a sua. Você tá lá fora. Tá lá fora. Tá lá fora. Igual desse eu tenho na minha casa. E a minha casa é um condomínio de casas, né? Fechado. Eles falaram que não poderia ter a bandeira do meu país, que eu estava mudando ridículo, as características da casa. Aí eu olhei e falei, eu quero ver quem é o homem que vai arrancar a bandeira do meu país da minha casa. Eu falei, vocês podem tentar. Se eu pegar e ver, alguém Sim. vai se machucar. Entendi. Vão tomar, vocês não vão mexer. Mas é algo que eu fico com raiva, cara. Às vezes eu olho, eu falo, meu Deus, o pessoal fala, não, é porque vocês ficam glorificando muito os americanos, vocês ficam pagando muito pau pra eles. Cara, não é? Os caras pagam pau pra eles mesmos, eles amam o país deles. Porra, eu me emociono, que aparece aqueles vídeos de uma bandeira dos Estados Unidos caiu no chão, O cara vai lá, senhorzinho pega, de né? 80 anos com respirador, sem uma perna, pega, dobra, põe direitinho. Você olha aqui no Brasil, cara, se você vê uma pessoa com uma bandeira do Brasil hasteada na casa dele, já é taxado como louco, como... Hoje em dia, né, você tem a bandeira do Brasil, você é gado, né? Você é bolsonarista. Mas voltando à pergunta que você ia me falar, né? Aquela vai lá. O áudio você fala que quando as pessoas entram nos nossos perfis, tô me incluindo junto com você, compactuo do que você fala, acham que a gente é de extremo, bolsonaristas ao extremo e o caramba, e você fala algo sobre os políticos em geral. Sim. Queria que tu explicasse pra turma aí pra ver se alguém de fora falando eles entendem. Eu vou precisar que o Everton me mande esse take, porque é uma coisa que eu queria deixar muito claro, né? Eu jamais falei nas minhas redes sociais que política não é importante. Eu sempre digo que político tem que se fuder. É uma coisa... São duas coisas diferentes. Porque assim, eu acho que no dia do voto, eu acho que você vai ter que votar em alguém que você acredita. Sim. A não ser que você vai lá e vote branco. Mas o meu problema hoje, cara, tanto na política americana quanto na política brasileira, é essa questão da idolatria. Eu acho que as pessoas elevam muito o nome desses caras e elas esquecem de olhar para suas próprias vidas e o que acontece ali na tua casa. Então, assim, depois que eu virei pai, né, hoje eu sou pai de um garotinho, ele tem um ano e 5 meses, a gente começa a entender, cara, que você tem uma responsabilidade muito grande pela sua família e o que você pode fazer por eles. E eu acho que o maior erro das pessoas hoje é esperar essa mudança através de políticos, né? Político. Então, assim, eu comecei a perceber, cara, que tanto do lado da esquerda, como a direita, como dos democratas e dos republicanos, é uma guerra sem fim. É uma guerra sem fim. E lá onde eu moro, tem pessoas que... Eu conheço um cara que eu diria que hoje é a pessoa que mudou o meu pensamento dessa forma. É um cara extremamente rico, mas que sempre fala, cara, tô cagando pra política. É um cara que mudou a vida dele, cuida da família dele, ajuda outras pessoas, mas é um cara que não esperou a mudança através disso, né?
Então, a minha guerra hoje, cara, é assim, as pessoas elas atrelam muito esse negócio de armas, de Deus e família a um político específico. E eu acho que isso nunca foi necessário. Entende? E aí foi quando eu entendi que eu não preciso gostar de político, eu não preciso gostar de um político para gostar de arma, para gostar de certas coisas, entende? Porque hoje é muito polarizado. Ou para eu gostar de arma, eu tenho, ou você é uma outra. Então assim, não, cara, eu não preciso ser. Então assim, o que eu falo, o que eu gosto de fazer, tem 5 coisas que eu gosto na minha vida, que é arma, minha família, xingar político e outras coisas. Então é isso que eu faço, é isso que me gera serotonina, xingar político. Então assim, eu gosto de... Cara, tem tanto meme politicamente incorreto que zoa tanto o Lula como o Bolsonaro, e eu vou postar ali, eu não tô nem aí. Entendeu? Porque é nisso que eu acredito. Acho que esse mundo já tá tão complicado, e acho que eles estão numa posição de serem zoados, e aí a gente tem que zoar eles. Entende? É o que eu falo pra todo mundo, que a partir do momento que você, entre aspas, tem uma rede social, ou você é uma pessoa pública, cara, tu não tem que se ofender com o que os outros falam. Vocês não tem que se ofender. O mundo tá chato. Não é só o Brasil. Isso mesmo. O mundo tá chato. Às vezes eu pego e, às vezes eu brinco com algum amigo meu. Brinco. Sim. Pessoas ao meu redor me olham. Já te olham se estranho, como né? se eu fosse um monstro. Como que se, nossa, você falou isso. Cara, eu lembro que eu era ofendido, agredido, quando eu era pequeno na escola, e a única coisa que eu fazia era ir pra casa e amanhã eu falava, não, amanhã eu vou dar um pau naquele cara. Ou simplesmente dava um pau ali no cara na hora e pronto, no final tava os dois sentados trocando ideia. Hoje em dia, se você abrir a boca pra falar um A, tu vai preso. Cara, sim. É o que eu falo, eu divido as coisas entre morais e imorais. Não divido as coisas entre, isso é legal e isso é ilegal. É o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. É a minha política. E aí, quando chega, né, todo ano, época de eleição, é onde a minha vida se torna um inferno. Que é Muita 38 mil pessoas, coisas, né? Pô, Magnata, me apoia aí. Eu falo, pô, irmão, não apoio, eu não te conheço. Eu não te conheço. É diferente, que nem às vezes vem um cara que eu sei que vai ser político. Eu falo, eu vou apoiar, não é que eu vou apoiar jogando em rede social, falando, você tem que votar, né? Não, tu vai ter meu voto. Porque se tu fizer merda, eu tenho quem bater. Eu sei onde você mora. Eu falei isso, teve uma palestra de um amigo meu aqui sábado, eu falei isso pra ele. Quando ele veio falar, eu falei, cara, não gosto de apoiar a política. Mas você, eu conheço e eu sei onde você mora. Que eu ver que tu tá fazendo merda, eu tenho como te cobrar e chegar e tal. O problema do povo é que eles simplesmente esquecem e acatam o que falam. Que é mais do que aconteceu nessa época de pandemia no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Cara, as pessoas me repugnavam porque eu não fechei meu comércio um dia. E eu lembro, né, que você ignorava o rodízio, né, te vi várias vezes te dirigindo. As pessoas têm essa tendência de aceitar tudo que o governo fala, né, dessa obediência cega. E eu falei, porra, cara, o cara tá lá trabalhando, não vai dirigir, vai dirigir o carro dele, porque o cara tem conta pra pagar, tem a mãe dele pra cuidar, o filho, essas coisas, entendeu? E dane-se o que o governador pensa, entendeu? Foda-se. Só que aqui no Brasil a gente teve, tu vai lembrar da época de João Goulart, a gente teve a política do pão e circo. E é o que funciona no Brasil ainda hoje. O governo deu R$600 por mês para pessoas ficarem em casa e gastou milhões com live para ser transmitido na televisão. É exatamente a política de pão e circo, que eu posso estar enganado se foi com o João Goulart, não me lembro agora. Mas foi exatamente o que aconteceu há anos e foi repetido e ninguém fez nada. Cara, via senhores de idade, tiozinho que eu tomava boteco, eu tomava no boteco dele lá, o cara tem 80 anos, o barzinho, aquele bar redneck com... Você toma uma cerveja num copo de milho reutilizado e o cara teve que fechar, porque pessoas que estavam trabalhando iam que
estavam trabalhando para fiscalizar se outras pessoas estavam trabalhando. E teve pessoas que simplesmente acatou. O cara foi, virou e falou, tá bom, a multa eu pago. O tiozinho, não, eu pago. Aí depois chegou lá, não, vai caçar tua licença. Tá bom, trabalho legal. Não, mas não sei o que. Esse é o espírito. Né? Aí ele virou e falou, cara, na próxima eu vou chegar aqui, eu vou ser recebido a ti. E acabou. Agora você me fala, se alguém foi lá cobrar de novo, o tiozinho, não foi, cara. O tiozinho continuou trabalhando. Tá sem licença? Tá sem licença. Vai tomar multa? Vai. Só que quantas as pessoas que sabem dessa história, que são pouquíssimas, né? Que tiveram a coragem de conversar, de querer entender, de saber se preocupar, que eu falo, se preocupar com a sua comunidade, de ligar e aí, seu João, como que tá as coisas aí? Porra, vou tomar uma cerveja no teu boteco, abre aí. Cara, eu saí todos os dias da pandemia, restaurantes de amigos meus, que eu não vou falar nome, lógico, porque são restaurantes muito conhecidos, que eles simplesmente meteram papel preto na janela e funcionava normalmente. Entendi. E as pessoas preferiram falir, entrarem em falência, em decadência, né, de depender do governo do que de trabalhar. Simplesmente falar, não, vamos fazer tudo. É o que eu falo, que o principal problema do Brasil é os brasileiros e essas coisas que acontecem, tanto de, não estamos nem falando de armas, estamos falando de trabalhar, dirigir, seu direito de dirigir. E simplesmente uma pessoa falando. Que não pode, né? E ninguém fez nada. Eu olhava aquilo, eu ficava, cara, não é possível. Não é possível. Cara, aí eles falam, mas vocês ficam puxando pau dos americanos. Cara, pega ali, o que acontece? O que aconteceu lá na Virgínia? Porra, vai chegar agora. Chega alguém lá em Utah e fala, tu não vai ter mais isso. Tu não vai ter mais armas. Você não vai fazer um monte de gente pra rua, cara, armado, com fuzil, entendeu? E aí a gente entra em alguns movimentos que tem no Brasil, que, cara, que nem teve uma feira de armas que falaram para não ir armado. Aqui no Brasil? Teve uma feira de armas e chegou lá, não, vocês não podem entrar armado. Eu, cara, o que é isso? Como já teve manifestações que as pessoas viravam e falavam, não tragam suas armas. Aí eu, então tinham 10 mil idiotas aqui. É o que eu sempre falei, que as pessoas não entendem que o governo deve temer o povo e não o povo temer o governo. Que é o que eu canso de falar. E aí é o que eu sou recriminado nas redes sociais. Sim. Eu falo o que eu penso, o que eu acho correto. Até a gente tem que, às vezes, agora se preocupar, que nem, esse vídeo aqui, já sei que não... Se vai conseguir ficar no ar, se não vai, se vai ter que cortar, fazer take, o caramba. Porque a gente é boicotado de falar a nossa opinião. Só que o grande problema que eu vejo é que as pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Falaram que eu não posso e eu vou fazer. Cara, é uma coisa, tipo assim, vamos supor, você tem o seu porte de trânsito, que é um porte diferente aqui. Você tem o seu porte de trânsito. Cara, é imoral porque esse porte de trânsito eu só posso portar minha arma indo e voltando do clube. Cara, é imoral eu parar num restaurante pra comer com a minha mulher? Não. É imoral eu ir viajar, ir pra minha casa de campo e querer levar minha arma? Só que as pessoas ficam preocupadas, que é o que eu vejo aqui, pessoas que estão no meio, que são afiliados aqui, e os caras vão simplesmente, porra, cara, não, cadê tua arma? Não. Eu não tinha planejado de vir no clube e aí eu não trouxe. Eu falei, cara, pra que você tem essas coisas em casa, então? E quando que você começou a perder esse medo, Magnata? Quando que você começou a cagar pra essas coisas? Cara, acho que desde que eu me conheço por gente. Sempre foi assim, né? Tipo assim, tinha 16 anos, cara, meu pai era, entre aspas, era um deficiente físico. Ele era um deficiente físico, mas ele conseguia andar. Não tinha joelho e tinha diferença de uma perna para outra por causa de um erro médico. E eu olhava e falava, cara, é imoral eu dirigir com meu pai? Porque meu pai tá cansado? E só porque eu tenho que ter 18 anos para dirigir? Eu tenho 16 anos, eu tenho idade para votar, mas eu não tenho idade para dirigir. Eu falei, não, vou.
Ah, mas se for parar, não, cara, vou fazer o quê? Pô, em relação a armas, pô, é imoral eu ter uma arma dentro de casa pra defender minha família se acontecer alguma coisa. Não é? Entendi. Porra, tô na rua, cara. Porra, Deus me livre, cara. Eu treino desde... Eu falo que comecei a treinar em 2016. Foi quando eu me formei instrutor de tiro. Antes disso eu já treinava, mas eu oficializei essa data como início, né? Eu falo, cara, Deus me livre ter gastado mais de 100 mil reais em curso. Mais de sei lá quanto em arma, quanto em munição. E eu precisar da minha arma e não ter. E alguma coisa... Vê se eu algum dia eu arrumei confusão na rua. Nunca, cara, nunca bati, nunca dei um tapa na cara de alguém. Depois que comecei a andar armado, falei, cara, não vou. Cara, eu ia para os lugares, estava com a minha arma. Pô, às vezes os caras, mas se os caras vieram. Aí foi aonde eu simplesmente tive a sacada. O clube é meu, eu abro a hora que eu quero. E isso irrita a gente no Brasil inteiro. De policiais, isso que eu já ouvi falarem isso. De pessoas falarem que já ouviram falar mal disso. É aquele moleque lá que conseguiu arma antes dos 25 anos, porque eu tive que entrar com autorização judicial para conseguir ter arma antes dos 25. Pô, imagina um dono de clube de tiro que não podia ter arma, porra. Pelo amor de Deus. Contigo, né? Eu posso ter 30 fuzil no meu cofre, mas não posso ter uma pistola na minha casa, tá maluco? E aí eu olhava e falava, comecei a falar assim, falei, cara, o clube é meu, abra a hora que eu quero. Se o cara me parar, cara, sim, sair do clube. Não, meu clube tá fechado, tá, mas eu tô indo lá abrir. Entendi. Aí foi aonde eu vi que eu falei, cara, agora, e pra onde eu vou, eu conheço alguém. Entendi. Então, porra, tô em Curitiba, eu sei, cara, fui parado lá, cara, eu tô indo pra Academia Brasileira de Armas. Ah, mas tá fechado. Eu falei, tá, mas o Lucas só vai abrir pra mim. É, só pra mim, é particular. Ah, tô em Floripa. Porra. Mas, cara, é 4 horas da manhã? Sim, mas o clube de tiro Rancho do Winter é amigão meu, ele vai abrir ali o clube pra mim treinar. Entendi. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é que se elas não pegarem e fizerem as coisas, o governo nunca vai liberar. O governo não é... O governo do Brasil, qualquer um que esteja ali no poder, ele não quer o povo dele armado, porque um povo armado nunca será escravizado. E, cara, é que nem aqui, tipo, o presidente falou isso. Tá, cara, mas eu tenho governadores que mandam no meu estado em si. Então não adianta o presidente falar, não, eu quero arma pra todo mundo. Cara, ele pode querer, mas tem um rio de pessoas por trás que não querem e que não vão permitir que ele ou qualquer outro faça. Então, enquanto eu tento, né, é o que eu falo, que a minha missão no clube é propagar com responsabilidade civis uma cultura armamentista no Brasil. Porque é mostrar para essas pessoas que não importa, nunca foi proibido de ter arma, nunca. E pega os cagalhões que eu falo, que entregaram as suas armas, cara, eu vou entregar um bem teu em troca de centavos, em troca de cesta básica. Imagina quantas pessoas, cara, perderam a essência do que é proteger a sua família naquele ato. Porque o cara, imagina, é que eu não venho, minha família, ninguém gosta de arma e é um direito deles. Nunca virei e falei, vocês têm que ter. Vocês têm que ter. Nunca, só falei, quando esse dia tiver uma merda, vocês não me procurem. Você quis terceirizar a sua segurança. É um direito seu. Mas o que eu olho, tipo assim, senhores de idade que foram, entre aspas, forçados a devolver suas armas. Imagina o filho olhando, eu olho assim, o filho olhando pro pai e falando, cara, tu tá entregando o teu bem porque o governo mandou. É isso que eu fico mais entristecido. E é aí que as pessoas acham. Eu compartilho também. Porque a gente tem arma, a gente fala de Deus, a gente fala de família, a gente fala de liberdade. Se a gente tá de um lado ou tá do outro, cara, é o que eu falo. Entre aspas, pra mim tem que ser um estado mínimo. É o que eu falo, o sonho da minha vida é eu simplesmente comprar uma fazenda, subir um muro
cercar tudo e ficar, o que é aqui? A cidade do Magnata. O que acontece aqui? O que ele quiser. Só que, infelizmente, né, isso não é possível ainda. Ainda não consegui achar um lugar que eu consiga... Cara, tem um botão aqui embaixo, isso aqui é o quê? Pra desmontar o Mag. Ah, entendi. Desmontar. Entendi. Cara, irmão, seja bem-vindo. Obrigado, de volta Magnata. ao Brasil. Seu clube é chique, cara. Gostei demais da sua estrutura. Acho que tudo aqui, cara, que eu vejo, essas coisas aqui, lá fora, é tudo a tua cara. Eu acho que você faz seu trabalho muito bem, cara. De verdade. A gente tentou deixar o máximo de personalidade. Né? Tem muita personalidade esse clube aqui, cara. E a gente tenta fazer. Seja bem-vindo Obrigado, ao clube, irmão. Tá? Obrigado mesmo. Sempre quis conhecer aqui. E obrigado por me receber. É uma honra. Quando quiser, mim, cara. Obrigado. Estamos aí. Obrigado, e eu vou lá pra Utah, hein? Você tem que ir, cara. Vou tirar minhas licenças lá também. Beleza, tranquilo. Se eu morar lá, você me procura. Turma, é isso aí. Mais um episódio aí, bate-papo bem descontraído, sobre curiosidades, sobre pensamentos, opiniões, mas que deixo, né, aí para vocês também a partir de dúvidas. Qualquer coisa pode procurar o João lá no Instagram, @projeto Utah. Pode procurar eu no meu Instagram pessoal também, que é @magnata556. E a gente está disposto a tirar todas as dúvidas para vocês aí, tá? Então é isso aí, vamos com tudo e até a próxima. Valeu!